Imagine um jovem que desafia a própria mãe, não por rebeldia, mas por poder, não para romper laços familiares, mas para fundar um país. Parece o enredo de uma tragédia, mas foi o início da história de Portugal. O ano era 1128. No campo de São Mamede, Afonso Henriques liderava um exército contra Teresa de Leão, sua mãe. E dessa batalha nasceu algo novo, um território que deixaria de ser condado para se tornar reino. Mas nada disso foi fácil, nem rápido, nem pacífico. O que estava em jogo era muito mais do que o comando de uma região. Era o direito de decidir quem mandava, quem legitimava o poder, e o que significava, afinal, ser português naquela época. E esse direito não foi conquistado em cerimônias ou tratados diplomáticos. Foi decidido no campo, com espada, alianças tensas e uma ruptura que começava dentro da própria casa. Como um conflito doméstico se transforma em fundação nacional? Vamos voltar às origens, ao tempo em que o poder era negociado com sangue, e Portugal ainda nem existia como nome, mas já pulsava como ideia. A história que você vai conhecer agora é a trajetória de Afonso Henriques, do filho dividido ao homem que reescreveu o mapa da Península Ibérica. Antes de ser rei, Afonso Henriques foi filho. Não se sabe ao certo em que ano ele nasceu, embora a data de 1109 seja a mais aceita. Seu pai, Henrique de Borgonha, era um nobre francês, cavaleiro cruzado, premiado com terras no extremo oeste da península. Já sua mãe, Teresa de Leão, filha bastarda do poderoso Afonso VI de Leão e Castela, trazia no sangue uma conexão direta com o trono. O casamento entre eles não foi romântico, foi estratégico. O que hoje chamamos de Portugal era, naquela época, o Condado Portucalense, uma terra de fronteira governada em nome do Rei de Leão. Um território que existia, mas não era soberano, e mesmo assim, crescia em força, riqueza e ambição. Quando Henrique de Borgonha morreu em 1112, Teresa assumiu o controle do condado. Afonso tinha, acredita-se, apenas 3 anos, e cresceu vendo sua mãe governar, às vezes com firmeza, outras com conflitos internos. Para se manter no poder, Teresa buscou apoio onde havia força, na Galícia. Teresa, que havia se autoproclamado rainha de Portugal, se aliou à nobreza galega e firmou uma parceria política com Fernão Pérez de Trava, um magnata poderoso do norte. Mas essa aliança causava incômodo. Com isso, garantiu apoio militar e político, mas perdeu o apoio de parte da nobreza local, que passou a vê-la como alguém cada vez mais distante dos interesses do condado. Parte da nobreza local desconfiava da influência estrangeira e temia que o condado fosse absorvido pela Galícia, ou mesmo perdido para Castela. Enquanto isso, Afonso observava. Crescia em meio a disputas de poder e interesses opostos. Era herdeiro, mas também símbolo de uma alternativa política. Uma alternativa que ganharia força conforme ele se aproximava da maioridade e se afastava da influência da mãe. Quando se ouve que Afonso Henriques lutou contra a própria mãe, a primeira reação costuma ser de espanto. Afinal, que tipo de filho empunha uma espada contra quem o criou? Mas essa não é uma história de desobediência. É uma história de disputa por legitimidade. Afonso tinha cerca de 18 anos quando começou a se afastar da influência materna. E o motivo não era apenas pessoal, era político. Teresa governava o condado com forte apoio da nobreza galega, especialmente de Fernão Pérez de Trava, com quem mantinha uma aliança estreita e, segundo crônicas da época, uma relação pessoal. Muitos nobres locais viam nisso um risco. O temor de que o condado deixasse de ter autonomia e se tornasse um apêndice da Galícia. Afonso cresceu ouvindo esses rumores, viu as disputas internas se agravarem. Sentiu-se cada vez mais isolado de um projeto político que não era seu, e que, na visão de parte da nobreza portucalense, também não os representava. Quando chegou à maioridade, Afonso rompeu. Cercou-se de cavaleiros fiéis,
buscou o apoio da igreja e de famílias influentes da região entre o Douro e Minho. O que começou como afastamento virou oposição, e em pouco tempo, oposição armada. Não foi um rompimento leve, nem súbito. Mas aos olhos de Afonso, era inevitável. Se quisesse um futuro político independente, precisava tirar do poder quem ainda respondia aos interesses de fora. Mesmo que essa pessoa fosse sua mãe, o embrião de Portugal não surgiu do nada. Foi formado nesse caldo de alianças instáveis, tensões familiares e ambições sobrepostas. E quando essas forças deixaram de caber na mesma casa, o conflito se tornou inevitável. Em 1128, o que era tensão virou confronto. O campo escolhido foi São Mamede, perto de Guimarães. Ali, Afonso Henriques enfrentou as tropas leais à sua mãe, Teresa de Leão, e ao seu aliado, Fernão Pérez de Trava. Não foi uma rebelião impulsiva, foi um movimento articulado, com o apoio de setores da nobreza portucalense que já não aceitavam a influência galega sobre o condado. Para muitos deles, Afonso representava algo novo, uma liderança local, autônoma, sem vínculos excessivos com Leão ou a Galícia. A batalha não durou dias. Foi breve, mas decisiva. Teresa foi derrotada. E com ela, caiu também o projeto de integração com os interesses galegos. A partir dali, Afonso Henriques assumiu o comando do condado. Não como rei, ainda não, mas como líder indiscutível de um novo caminho político. Ele afastou Fernão Pérez de Trava, reorganizou os conselheiros e iniciou o que hoje chamamos de administração própria. São Mamede é, até hoje, lembrada como o marco simbólico da independência portuguesa. Mas à época não foi declarada nenhuma separação formal. A ruptura com o Reino de Leão ainda estava em processo. O que existia era um novo centro de poder, com um jovem comandante, com ambição, exército e território. O que torna esse episódio tão marcante não é a violência do embate, mas o que ele representa. Um novo projeto de autonomia política que nascia de dentro, que começava com uma ruptura entre mãe e filho, mas que logo se tornaria uma separação entre dois reinos. Depois da derrota em São Mamede, Teresa perdeu influência. Foi afastada da vida pública e nos últimos anos viveu em reclusão, fora da política. Mas a sua história ainda divide interpretações. Para alguns, foi uma mulher ousada, que tentou manter o poder em um mundo dominado por homens. Para outros, foi uma figura que resistiu ao nascimento de algo novo e perdeu. O que é certo é que Teresa foi mais que um obstáculo. Foi uma agente do seu tempo. E sem ela, não se entende o caminho que levou ao surgimento de Portugal. E agora que o condado estava sob controle de Afonso, restava uma nova pergunta: como consolidar esse poder? Como transformar um território rebelado em um reino reconhecido? Afonso não queria ser apenas mais um nobre obediente ao rei de Leão. Ele queria mandar. Mas não por vaidade. Queria governar com voz própria, leis próprias, alianças próprias. E mais que isso, queria que o território que ele comandava tivesse nome, peso, identidade. Não há cartas emocionadas ou diários reveladores, mas há os atos. E os atos mostram alguém que, passo a passo, quis transformar um condado subordinado em algo maior, algo seu. Talvez Afonso não tivesse ainda uma palavra para isso, mas o que ele começou a construir era um país. A vitória em São Mamede deu a Afonso o controle do condado, mas controlar não era o mesmo que governar com legitimidade. O próximo desafio era ainda mais difícil: convencer os outros reinos e a própria igreja de que ele tinha o direito de mandar. Afonso começou com o que tinha: território, força militar e apoio de parte da nobreza local. E pouco a pouco, transformou isso em capital político. Iniciou campanhas contra territórios muçulmanos ao sul, não apenas como expansão territorial, mas como forma de se mostrar útil à causa cristã. Essas batalhas eram vistas como expressão de fé,
e também como argumento político. Enquanto lutava, Afonso construía alianças dentro e fora do condado. Reforçou laços com bispos, concedeu privilégios a mosteiros e aproximou-se de nobres descontentes com os reinos vizinhos. E em 1143, obteve uma conquista essencial: a Conferência de Zamora, onde o rei Afonso VII de Leão reconheceu, ainda que de forma ambígua, a autonomia do governo de Afonso Henriques. Ainda assim, um reino não se consolidava apenas com acordos entre primos. Era preciso algo maior, algo sagrado. Por isso, Afonso voltou-se à autoridade suprema da época, o Papa. Durante anos, manteve negociações com o Vaticano e, em 1179, finalmente obteve a bula Manifestis Probatum, emitida pelo Papa Alexandre III. Nela, a Santa Sé reconhecia Afonso como rei e Portugal como um reino cristão legítimo. A diplomacia foi longa, lenta, cheia de idas e vindas. Mas ao final, Afonso conseguiu o que queria: ser reconhecido não apenas como um homem com espadas, mas como rei com direito. Agora o território tinha fronteiras, nome e soberania reconhecida. E mais importante, o projeto que começara em conflito virava uma nação. Uma coisa é ganhar o direito de governar. Outra bem diferente é saber como governar. E Afonso Henriques entendeu isso cedo. Quando o Papa reconheceu Portugal como reino, ele já não era só um guerreiro. Era o responsável por construir uma máquina de poder estável, funcional e duradoura. A primeira tarefa foi consolidar a identidade do novo reino. Portugal precisava ser mais que uma fronteira rebelada. Precisava de instituições próprias, líderes locais, leis respeitadas e, acima de tudo, um sentimento de pertencimento. Afonso fortaleceu os laços com o clero, incentivou a fundação de mosteiros, entregou terras à igreja e usou a fé como pilar de coesão social. A igreja, em troca, reforçava sua autoridade como rei legítimo e protetor da cristandade. Também incentivou a aristocracia local. Concedeu forais, cartas de privilégio, a vilas e cidades, garantindo autonomia em troca de fidelidade. Era uma forma eficaz de premiar aliados e criar uma nova elite política enraizada em solo português. O território expandia aos poucos, com campanhas para o sul. Cada conquista militar vinha acompanhada de reorganização administrativa, distribuição de terras, construção de igrejas, fortalecimento das fronteiras. Afonso também começou a moldar símbolos. Usou o título de Rei dos Portugueses, ainda que a identidade nacional como entendemos hoje nem existisse. Mas já havia algo em formação. Um sentimento coletivo de que aquele território era diferente dos demais. E à medida que o poder de Afonso crescia, a sua imagem também se transformava. Passava de guerreiro a legislador, de príncipe rebelde a patriarca fundador. Para muitos dos que o seguiam, ele já não era só o rei, era o nosso rei. Com instituições funcionando, alianças seladas e a fé como fundamento de unidade. Afonso Henriques deu ao reino o que ele mais precisava: estrutura, continuidade e sentido de futuro. Depois de São Mamed e da vitória sobre a mãe, Afonso ainda era um senhor de terras. Para ser reconhecido como rei, precisava provar que seu governo era mais do que uma ruptura familiar. As campanhas contra muçulmanos no sul eram vistas como parte da reconquista cristã, e isso ajudava a legitimar seu poder. Governar em nome da fé era mais fácil de aceitar, até mesmo para o Papa. Enquanto isso, o Reino de Leão oscilava entre confrontos internos e disputas sucessórias. Afonso soube explorar os vazios de poder e negociar quando era mais útil do que guerrear. Cada novo acordo, cada cidade conquistada, cada bispo aliado, tornava mais difícil ignorar o fato: um novo reino estava em formação, e esse reino tinha características próprias. Uma nobreza fortalecida, um clero próximo do poder central e um rei que, embora guerreiro, sabia usar a política como espada invisível. A maioria dos reinos nasce por herança.
Portugal nasceu por insistência. Não houve coroação solene em catedrais, nem sucessão natural de pai para filho. Houve disputa, ruptura e recomeço. Afonso Henriques não herdou um trono, ele o fabricou. E para isso, enfrentou inimigos externos, mas também o próprio passado. O projeto que começou com o desejo de autonomia virou algo maior. Virou país. É tentador pintar Teresa como vilã e Afonso como herói. Mas a Idade Média não funciona em preto e branco. Teresa queria manter o que conhecia. Afonso queria romper. Ambos agiram como agentes políticos e ambos pagaram seus preços. O embate entre mãe e filho não foi traição nem martírio. Foi parte da lógica do poder medieval. Quem queria mandar precisava disputar. O que Afonso fez não cabe em manuais de comportamento, mas explica como nasce uma nação, com decisões difíceis, perdas pessoais e memórias disputadas. Teresa desapareceu da cena política, mas não da narrativa. Afonso virou o fundador, mas também símbolo de um tempo em que os filhos precisavam vencer os pais para criar algo novo, e assim nasceu Portugal. Não da paz, mas da escolha, de um rumo, de uma identidade.